E aí, é o módulo 17 mesmo? É, ok, perfeito. Boa tarde, Luísa, Igor. Nossa, tem muito aluno nessa sala. 120 e poucos já. Dá mais 2 minutos, tá? 5 minutos. Depois de 5 minutos a gente pode iniciar. Tem algum aluno aí que já me conhece, que já teve aula comigo? Sim? Ah, ok. E aí, Milena? Tudo bem? Bem, pessoal, vamos lá. 5 minutos, já dá para a gente começar. Então, para quem não estava aqui ainda, sou professor da Alarme, tá? Vou pegar essa frente do Elo. Não sei por quê, tá? Que mudaram isso, não sei o que aconteceu. Eu sei que o Elo tá bem, só isso. Ele me passou o módulo. Eu perguntei se ele estava bem, ele falou que estava. E vamos lá, vamos começar página 19, todo mundo, módulo 17. O Elo, então, já passou o início dos espelhos esféricos, isso significa que ele já mostrou para vocês as características das imagens, os tipos de espelhos esféricos, né, que tem o côncavo e o convexo, todas as possibilidades de imagens. Então, hoje o estudo vai ser mais usando as equações de Gauss, tanto a equação de Gauss quanto do aumento linear. Essas duas equações são importantes e depois a gente vai rever. Pergunta, mas então você não vai ser nosso professor do semestre todo? O que me falaram foi, a partir de agora você vai pegar essas aulas e eu não sei se na hora que voltar a aula física, se o Elo vai poder voltar ou não, até mesmo questões de idade, entendeu? Então, a priori, eu tô até o final. As aulas de sábado, não. As aulas de sábado ainda continuam com ele, tá? Então, vamos lá. Bem, o Elo já passou para vocês, a gente tem dois tipos de espelho côncavo e espelho convexo. O espelho côncavo é aquele onde a parte espelhada é a parte interna de uma esfera. O espelho convexo seria olhar pela parte externa de uma esfera, tá? De uma calota espelhada. Coloquei uma revisãozinha aqui com relação aos tipos de imagem e as propriedades das imagens, para daí depois a gente ir para as equações. Eu estava falando que as equações são importantes porque vocês veem espelhos esféricos e daí depois vocês veem as mesmas equações em lentes esféricas. Exatamente as mesmas equações. Então, estudando para uma matéria, você já está estudando para outra lá na frente. Tá? Então, aqui eu tenho um espelho esférico, esses risquinhos mostram a parte de trás do espelho. Então, ó, a parte espelhada é essa aqui, tá bom? Isso significa que eu estou olhando para a parte interna de uma esfera, né? Então, isso aqui é o nosso espelho côncavo. Tá? Então, aqui é o espelho côncavo, eu vou traçar a reta principal, né, o eixo principal, e no espelho eu tenho alguns elementos, centro de curvatura, foco e vértice. Tem vestibular que usa C, aqui como centro de curvatura, tem vestibular que usa R, raio de curvatura, tanto faz. Tá? O importante é saber que o foco está exatamente no meio. Então, se ele deu um valor do raio, o foco é metade do raio. Tá? Bem, eu preparei, são 5 possibilidades do espelho côncavo. Né? Então, o aluno às vezes fica perdido com todas as possibilidades de imagem. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma imagem com as 5 imagens do côncavo em um. Tá? Então eu vou colocar todas as imagens aqui em uma imagem só, que daí você tem uma visão geral de tudo o que acontece.
Então, ó, revisão, hein? Isso é matéria do módulo 16. Se o objeto está antes do centro óptico, eu vou pegar esse objeto, eu vou começar a caminhar, eu vou colocar depois ele em cima do centro óptico, entre o centro óptico e o foco, em cima do foco, e entre o foco e o vértice. E eu vou ver todas as possibilidades de imagens que isso pode gerar. Então vamos lá. Objeto antes do centro óptico. Vocês sabem, vocês viram na aula passada, que para achar a imagem, a gente precisa de no mínimo 2 raios notáveis. Tá? Raio que chega paralelo vai pelo foco, raio que chega pelo foco sai paralelo, esses raios aí. Tá? Eu não vou desenhar os raios, eu vou focar só no tipo de imagem que ele cria. Então, quando o objeto está antes do centro óptico, ele cria uma imagem assim. Daí eu pergunto para vocês, essa imagem está na frente ou lá atrás do espelho? Respondam aí para mim. Ela está na frente, né? Na frente do espelho. Perfeito. Ela estar na frente do espelho significa que ela é real. Ah, professor, então se a imagem aparecer do outro lado, ela é virtual? Perfeito, isso. Na frente do espelho é real, atrás do espelho é virtual, tá? Então essa imagem que apareceu na frente do espelho, ela é real, tá? E vocês estão vendo que ela está de ponta cabeça, né? Objeto está para cima, ó, essa seta está para cima, a imagem está para baixo. Então ela é real e invertida. E essas duas palavras aqui, ó, elas estão linkadas. Se eu tiver um espelho só, sempre que for real, vai ser invertida. Tá? Por isso que eu já estou colocando elas juntas aqui. E nesse caso, ela é menor. Olhem para o objeto, olhem para a imagem. Ela é menor. Tá? Na verdade, tem que pensar o seguinte, ó. Se a imagem aparece na frente do espelho, é real. Se for atrás, é virtual. Tá? É isso que você tem que definir. Bem, vou pegar esse objeto e aproximar. Aproximei ele. Olha como aparece minha imagem. Ela está na frente do espelho, então ela continua sendo real, ela é real e invertida. E nesse caso, ela é o quê? Ela é igual, tá bom? Vou pegar esse mesmo objeto e colocar ele agora aqui, entre o centro de curvatura e o foco. É o mesmo objeto, tá? Eu só estou colocando cores diferentes, porque daí vocês associam a imagem. Qual é a imagem desse cara nessa posição? É essa aqui. Tá? Essa imagem é real, porque ainda está na frente do espelho, é invertida, né? Está de ponta cabeça em relação ao objeto, e ela agora é visivelmente o quê? Maior do que o objeto, tá bom? Ok. Agora, vou pegar esse objeto e colocar em cima do foco. Coloquei em cima do foco. Aqui, gente, é um caso particular do espelho côncavo, onde, independente de como eu trabalhe com os raios notáveis, ele não aparece a imagem. E a gente chama isso aqui de imagem imprópria, tá? Porque não cria imagem. Se você tentar traçar esses raios de luz, eles nunca vão se encontrar usando os raios notáveis. Então, ó, o objeto foi se aproximando, a imagem que era pequenininha ficou do mesmo tamanho, ficou grandona e desapareceu. Não tem imagem para esse cara preto. Daí eu aproximo ainda mais esse objeto. Sabe o que vai acontecer? Ela ficou tão grande que ela desapareceu e ela vai aparecer aqui, lá do outro lado. Daí eu pergunto para vocês, essa imagem está na frente ou está atrás do espelho? E aí? Está atrás. Se na frente ela era real, atrás ela é o quê? Perfeito, virtual. E, assim como o real está linkado com o invertido, o virtual está ligado com o direita. Tá? Perfeito. Ela é maior, ela é direita e ela é virtual. Tá? Então, notem, ó, objeto antes do centro de curvatura, imagem real invertida e menor. No centro de curvatura, real invertida igual. Entre o centro e o foco, real invertida e maior. Ela vai ficar tão grande, mas tão grande, que na hora que eu aproximo, ela desaparece. É como se ela ficasse infinita. E daí, na hora que eu aproximo ainda mais o objeto, ela vira virtual e direita. A ideia, gente, é que vocês sempre vão ter que, se um exercício pede, vocês vão ter que usar os raios notáveis e achar as imagens. Mas já ter uma visão
geral, com as 5 imagens em uma do espelho côncavo, é interessante. Tá? Tem um slide aí onde vocês podem consultar depois, onde eu tenho todas as imagens do côncavo em um slide só. Tá? Por isso que eu coloquei esse slide. Agora, vamos olhar para o convexo. O convexo é um espelho chato pra caramba para desenhar. Por que é chato? Porque os raios nunca vão lá, nunca passam pelo foco, nunca passam pelo raio. Eu sempre uso raios tracejados, né? Prolongamentos de raios. Então ele é difícil pra caramba para desenhar, mas ele tem uma vantagem. Ele dá sempre uma imagem só, independente de onde o objeto esteja. Tá? Então, ó, o convexo, o foco e o centro de curvatura ou raio de curvatura estão atrás do espelho e a parte espelhada é essa aqui, ó, na frente aqui. Então, independente de onde eu coloque o meu objeto, a imagem vai sair assim, ó. Daí eu pergunto, essa imagem está na frente ou está atrás do objeto? Ah, desculpa, do espelho. Está atrás do espelho, né? Se está atrás, ela é o quê? Virtual direita. Tá? E nesse caso, a gente está vendo que ela é menor do que o objeto. O maior, menor ou igual, eu não coloquei aqui, tá? No slide. Dá para a gente ver pelo objeto, tá bom? Exato. Então, ó, aí eu fui aproximando o meu objeto, a minha imagem que era pequenininha, ficou média, ficou grande, desapareceu e apareceu do outro lado. Isso é o que acontece com o espelho côncavo. O espelho convexo vai ser sempre essa imagem aqui, virtual direita e menor, ela é pequenininha, né, em relação ao objeto, e sempre vai estar aqui, ó, entre o vértice do espelho e o foco. Tá? Então, pessoal, tirem um bom print disso aqui, guardem com carinho, porque tem todas as 5 imagens do côncavo, tem uma imagem do convexo, tudo em um slide só. Pergunta, professor, por que o foco é negativo no convexo, sendo que o lado real dele é na direita? Na verdade, a frente do espelho é essa aqui, ó. Isso aqui é a frente do espelho. Tudo que está na frente do espelho, em distância com relação ao espelho, é positivo. E daí você olha, o foco está atrás do espelho, né? Numa parte que a gente não está analisando. Por isso que o foco é negativo, tá? Um colega de vocês perguntou por que o foco é negativo no convexo. Porque ele está atrás do espelho. Tá? Esse foco aqui não está na frente do espelho. Ó. A frente do espelho do côncavo é essa. Então, se esse foco está na frente do espelho, ele é positivo. O do convexo, por estar atrás, ele é negativo. Tá? Então, a gente define que o que está na frente do espelho tem a distância até o espelho é positiva e o que está atrás do espelho, a distância é negativa. Por que direita? O que isso significa? Ok, diferença entre direita e invertida. Ó, imagine que eu tenho meu objeto aqui, assim. Se a minha imagem aparece assim, elas estão apontando na mesma direção. A gente chama isso de direita. Se a minha imagem aparece assim, ela está ao contrário, né? O contrário do meu objeto. E a gente chama daí ela de invertida. Então, objeto e imagem, ela é direita. E se ela for assim, ela vira invertida, tá? Direita, invertida, tá bom? No convexo, pergunta aqui, tá? Tô lendo. No convexo, o objeto no foco gera imagem própria também. Aí é que tá, ó. No convexo, se o objeto estiver no foco, o espelho está do outro lado. Então não vai gerar nenhum tipo de imagem. Eu preciso que o objeto esteja vou pintar, ó, esteja na frente do espelho. E não aqui. Aqui é atrás do espelho. Atrás do espelho não vai funcionar. Tá? O objeto tem que estar na frente do espelho e não atrás. A parte espelhada é essa. Ó, tá? Assim como aqui, a parte espelhada é essa. Tá? Então não dá para eu ter o objeto lá atrás, no foco do espelho, convexo. Tá? Não dá para eu ter o objeto aqui. Tá bom? Exato. Bem, vamos lá. Então, ó, print dessa tela e vamos começar a matéria de hoje, né? Porque isso daí era uma revisão de tudo que vocês tinham visto, tá? Aqui um exemplo prático, eu vou precisar das distâncias, então eu vou desenhar uma imagem aqui, ó. Objeto está na frente antes do centro de curvatura, vocês já até sabem como vai ficar essa imagem, né? Real, invertido e menor.
Ó, traço um raio paralelo, ele sai pelo foco. Raio que passa pelo foco, sai paralelo. Esse ponto onde cruzou aqui, esses raios refletidos, é onde foi criada a minha imagem. Eu tenho esse P, que é a distância do objeto até o espelho. Então, P, posição do objeto até o espelho. Eu tenho essa distância aqui, que a gente chama de P'. Essa distância é a posição da imagem até o espelho, ó, da imagem até o espelho. Mais posições, ó, o F, que é o valor do foco, né? É a distância focal. Outros elementos importantes. Isso aqui a gente chama de O, que é o tamanho do objeto, e I, que é o tamanho da imagem. Tá? Então a gente vai trabalhar nas fórmulas, a gente vai trabalhar com essas letras aqui. P, posição do objeto, P', posição da imagem, F, distância focal, O, tamanho do objeto e o I, tamanho da imagem. Tá? Notem que apareceu aqui exatamente a imagem que a gente tinha lá, né, no slide anterior. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Tá? Exatamente aquela imagem em vermelho que apareceu no slide anterior. Dúvida, gente, até aqui? Então, a primeira coisa para trabalhar com as equações é saber o que cada letrinha significa. Tá? Então, quem quiser tirar um print, agora eu vou jogar tudo para o lado para escrever as equações. Então, manda bala e vamos lá. Deixei aqui as nomenclaturas, tá? Para vocês não esquecerem. E vamos lá. A equação de Gauss, ela fala o seguinte. O inverso do foco é igual à soma do inverso das posições, tanto do objeto quanto do P'. É a famosa fórmula da fimose. Uma fimose é um P, não vou falar, com uma pelinha do lado. Tá? Uma fimose é um P com uma pelinha do lado. As meninas que não sabem o que é fimose, não procurem no Google, não vale a pena. Tá? Não vale mesmo a pena. Enfim, então 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sério, não procurem. Tá? Essa daqui, gente, é a versão primária, vamos dizer assim, da equação de Gauss. Mas vocês, já que estão estudando a frente 3, vocês já viram uma equação que tem essa cara aqui. É uma equação que fala o seguinte para a gente, ó, 1 sobre REC é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu vou afastar um pouquinho o microfone da boca. Ok. Avisa depois se melhorar, tá bom? Obrigado pela dica. Então, gente, vocês já viram uma fórmula muito parecida com essa, não é? E, normalmente, a gente não calcula isso, não. A gente faz o que a gente chama produto pela soma. Show. Se melhorou? Ótimo. E a gente faz o produto pela soma. Então, dessa fórmula aqui, eu sempre aconselho o aluno, esquece, não vai usar a fórmula da fimose. Vai usar o produto pela soma desse carinha aqui, que é a mesma coisa. Tá? Então, eu aconselho o aluno a fazer isso. Ó. F, então, é o produto pela soma. Produto pela soma. Ah, professor, mas por que eu vou usar essa e não a fórmula da fimose? Pessoal, essa daqui, o MMC já está pronto. É 1000 vezes mais rápido do que montar essa daqui, somar as equações, tirar o MMC, depois inverter todas elas. Isso aqui você resolve as questões, ao invés de usar a fórmula da fimose, de uma maneira muito mais rápida. Tá? Então, F é o produto pela soma. Mesma ideia que a gente tinha em resistência equivalente. Tá? Só que a resistência equivalente é REC, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Mas a gente fala assim, ó, produto pela soma. Tá? Então, pensem em usar sempre o produto pela soma. Ao invés de usar a fórmula da fimose, usar o produto pela soma. Tá? É uma dica que eu dou para vocês. Bem, essa é a equação de Gauss. Eu sempre vou usar a segunda versão, porque ela é 1000 vezes mais rápida para resolver. Tá? E vamos agora à equação para o aumento linear. A equação do aumento linear, ela fala o seguinte para a gente, ela mostra o quanto essa imagem fica grande ou pequena. Tá? O foco sempre é metade do centro de curvatura? Sim, sempre é metade do raio, e o raio é o centro de curvatura, então sim. E se P for igual, pode dividir por 2? Perfeito, isso mesmo. A mesma coisa que a gente usa em resistência equivalente.
Se o P e o P' for igual, são 2 iguais, divide por 2. Puf, você fez a conta ó, muito rápido. Então, isso mesmo. Tá? A mesma lógica que você usa lá em resistência equivalente, você usa aqui tranquilamente. Tá? Então, o aumento linear, que é esse A, vai mostrar se a imagem ficou grande, pequena, se ficou igual, enfim. Tá? Ele mostra isso. A formulinha do aumento linear é um pouco grande. Ó, o A é I sobre O, que é uma comparação, né, entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. E também pode ser escrito como menos P' sobre P ou F sobre F menos P. Daí o aluno fala, professor, mas daí complicou, porque como que eu vou saber qual eu vou ter que usar? Bem, a primeira coisa que você faz no exercício é marcar as informações que você tem com muito cuidado. Eu tenho P, eu tenho F, eu tenho os elementos que você tem. E daí você vai ver se você vai usar o produto pela soma ou uma dessas. Tá? Mas vai ter que anotar as informações e vir buscar aqui qual versão desse aumento linear você vai querer usar, que você vai poder usar naquele exercício. Tá bom? Bem, para essas fórmulas, para essas duas, né, ó, a fórmula da fimose e do aumento linear, existe uma tabelinha de sinais. E essa tabelinha de sinais, gente, tem que ser respeitada. Por que tem que ser respeitada? Porque vão ter elementos que vão estar atrás do espelho. E se eles estiverem atrás do espelho, eles vão ter um valor negativo, dependendo do objeto que esteja atrás do espelho. Então, ó, o primeiro elemento, na verdade, o positivo, eu não quero que vocês nem olhem. Por que vocês não precisam olhar? Porque você não vai errar positivo. O exercício vai falar, a distância do objeto é 2 metros, e você vai colocar 2. Tá? Você não vai colocar menos 2 ali. Então, o positivo você nunca erra. Eu quero que vocês olhem o negativo, porque ele é importante. Tá? Professor, eu não entendi o que se descobre com a fórmula do aumento linear. Aí é que tá, depende muito do exercício. Tem exercício que ele fala que a imagem dobrou. Então ele deu A. E daí ele fala para a gente, pode ser que ele fale onde está o objeto. Daí você vai descobrir quem. Daí você vai descobrir o P'. Pode ser assim. Tá? Ou então, pode ter exercício que ele dá o A e dá o P. E daí você descobre quem? Descobre o F. Então, a fórmula do aumento linear, cada hora você vai descobrir um. Vai depender do que o exercício te der. Assim como essa fórmula aqui, tá? Não necessariamente você vai atrás do F. Pode ser que você tenha o F e tenha o P. E daí você vai descobrir o P'. Tá? Então, essa fórmula aqui também não é... Eu não vou usar ela só por quando eu quero descobrir o F. Vai depender do que eu tenho. Se eu tiver o P e o P', eu uso ela e eu descubro o F. Mas e se eu tiver o F e o P'? Eu descubro o P. Tá? Então, são 3 elementos, você tem que ter 2 para descobrir o terceiro, mas o terceiro pode ser qualquer um. Tá, ok, vou explicar a tabela para vocês. Ó, primeira coisa que vocês têm que ficar ligados, mas ligados mesmo. Que tipo de espelho é? Se o espelho for convexo, o foco, ó, deixa eu marcar aqui o foco, ele é negativo. Pergunta, onde o raio de curvatura vai na fórmula? Não vai. Mas se ele falar para você que o raio, vamos lá, vamos dar um exemplo, o raio vale 10 centímetros, isso significa que o foco vale 5. Porque o foco é metade do raio. E daí, com o foco eu uso nas fórmulas. Tudo bem? O raio não. O raio nunca. Não tem nenhuma fórmula aqui com raio. Mas o foco, sim. E se ele te deu o raio, ele, no final das contas, está te dando o foco. Tá? Ele está dando o elemento para você descobrir o foco. Então, se o espelho for convexo, o foco é negativo. Tá? Se a imagem for virtual e direita, quem é negativo? O P'. Se a imagem for real e invertida, quem é negativo? Tanto o A quanto o I. Tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, na hora que você for anotar o valor do foco, se ele te deu o valor do foco, qual o espelho é? O que acontece muito em vestibular? Imagine, eu estou escrevendo uma questão de vestibular. As duas fórmulas aqui, elas não são complicadas. A matemática não é difícil. Tá?
eles vão falar o seguinte, olha, eu tenho um espelho convexo, e daí ele vai contar uma história com 20 linhas, e daí lá na última linha ele vai falar para você o seguinte, ele vai escrever, ele vai falar, olha, e o foco vale 10 centímetros. Daí o aluno vai e coloca foco igual a 10. Mas espera, qual era o espelho mesmo? Convexo. E ele contou uma historinha com 20 linhas para você esquecer disso. E no espelho convexo, o foco tem que ser o quê? Negativo. Então eu tenho que usar isso. Ó. Tá? Então essa tabelinha você tem que estar sempre na mão. Principalmente os elementos negativos, né? Porque eles que vão causar um erro do aluno, eles que podem causar um erro do aluno, tá bom? E principalmente o foco. O foco é o fator principal de erro. Se ele falou que o espelho é convexo, o meu foco vai ser negativo. Tá? Eu tenho que colocar ele negativo. E ele não vai dar o foco é menos 10. Ele vai falar, ele vai contar uma história gigante e no final ele vai falar o foco é 10. Tá? O aluno que se vire em voltar no exercício e lembrar que aquele foco é negativo. Tá? Bem, vamos lá. Mas dá para formar imagem real invertida no espelho convexo? Não. Não. No espelho convexo, não. Isso significa que se a imagem... Espera aí que alguém riscou o quadro. Isso significa que se a imagem é real invertida, você já sabe qual é. Qual espelho é. Só pode ser o espelho côncavo, porque o convexo é sempre virtual e direita. Tá bom? Professor, por que o aumento em uma imagem virtual é positiva? Por que o aumento em uma imagem virtual é positiva? Ó, a imagem virtual, ela é direita, não é? Se ela é direita, ó, esse era o objeto, essa é a imagem. Os dois coincidem, eles estão apontando na mesma direção, então é positiva. Agora, se a imagem é invertida, daí o aumento é negativo, tá bom? Então, se é direita, os dois estão apontando para cima, objeto e imagem apontando para cima, a gente chama isso de positivo para cima. Isso significa que o cara que estiver para baixo, o cara invertido, ele vai ser negativo. Por isso que o AOI, ó, o AOI é negativo se a imagem for invertida, tá? Por isso. Então, ó, vamos resumir aqui de novo. P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. F é o foco, O é o tamanho do objeto, I é o tamanho da imagem. De nada, imagina. A equação de Gauss fala o seguinte, uma fimose é um P com uma pelinha do lado. Mas eu não vou usar ela, eu vou usar quem? Produto pela soma. F é P vezes pelinha sobre P mais pelinha. O aumento linear, ela mostra se a imagem vai ficar grande ou pequena. A é I sobre O, menos pelinha sobre P, ou F sobre F menos P. Essa formulinha aqui você tem que escrever 10.000 vezes, tá? Para te ajudar. Pergunta, professor, acho que você já viu que você deixou a gente rabiscar nos slides. Se começar a encher o saco com rabisco, que dá para tirar isso. Não sei como faz. Tá, ok. Pessoal, tentem não rabiscar meu quadro. Eu deixo sempre liberado, porque se algum aluno tiver alguma dúvida e eu não entender aonde que tá, daí eu peço para ele marcar para mim. Mas se o pessoal começar a riscar o quadro, eu vou ter que cancelar isso. Tá? Mas por enquanto, vamos ver como que a turma fica. Eu vou dar risada no meio da prova lembrando disso da fórmula da fimose. Bem, vamos lá. Vamos para exercício, gente. Agora, isso, né? Um objeto é movimentado ao longo do eixo principal de um espelho esférico côncavo. Legal, ó, vou marcar isso. Esse espelho é côncavo. É importante, tá? Porque o foco é positivo. Então, não tem um problema aqui. Em direção ao seu vértice. No momento em que o objeto se encontra a 4 metros do vértice, então, o objeto está a 4 metros do espelho. O espelho conjuga uma imagem real, também a 4 metros do vértice. Continuando a aproximação, o espelho passará a conjugar uma imagem virtual no momento em que o objeto estiver a uma distância do vértice menor que... Daí, você precisa lembrar
que para formar uma imagem virtual no côncavo, o objeto tem que se encontrar entre o foco e o vértice. Então, a gente tem que procurar a distância do foco. Quanto vale o foco desse objeto, e daí quanto vale o foco desse espelho, e daí o meu objeto tem que estar a uma distância menor do que isso. Tá? Então, vamos procurar quanto vale o foco. O exercício deu P e deu P'. Ó, o P vale 4 metros e o P' também 4 metros. Tá? Pessoal, eu quero descobrir o tamanho da minha fimose. E o meu P tem um tamanho de 4 metros. Em compensação, a pelinha do lado também tem 4 metros. O que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula da fimose, mas na verdade eu vou usar aquela mais safa, né? Que é o produto pela soma. Tá? Grande, foco é o produto pela soma. Tá? P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Teve alguém aí que já falou, putz, professor, mas então se for igual, posso dividir por 2? Pode. Tá? Assim como resistência, sabe, aquele lance que quando as resistências são iguais em paralelo, você divide por 2 e ponto final, aqui você também poderia fazer. Eu vou fingir que não lembro disso, mas poderia. Tá? Olha como fica rápido isso. Produto pela soma, 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4. 16 dividido por 8, foco igual a 2 metros. Tá? Então, a alternativa certa, a letra C. Vejam como ficou absurdamente rápida a conta. Tá? Eu resolvi em 3 linhas, só porque eu quis colocar os números ali bonitinho e fazer a conta, porque 4 vezes 4, 16 dividido por 8, 2, ponto. Tá? Eu podia pular isso aqui fácil. Dúvida, gente? Dúvida? Ah, professor, mas eu quero usar a fórmula da fimose. Beleza, daí você vai fazer 1 sobre foco, 1 sobre P, né? É o P, com uma pelinha do lado, e daí você vai colocar 1 sobre foco 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, e daí resolve isso, ok? Tá? Mas dá sempre mais trabalho isso aqui. Aqui tem um MMC pronto, feito, produto pela soma. E vocês já conhecem esse termo. A frente 3 trabalha o tempo todo, produto pela soma. Tem 500 mil resistências em paralelo e você usa sempre o produto pela soma. Tá? O difícil desses exercícios é apenas identificar os termos. Perfeito. A parte mais chata do exercício é sempre fazer isso aqui, ó. E ficar ligado se tem alguém que é negativo. Tá? Se eu sei falar italiano, sim, sei. Eu dava aula em italiano. F é o tamanho da faca. F é o tamanho do foco, não da faca. Professor, como a imagem e o objeto têm o mesmo tamanho? Eu podia concluir que, perfeito, Mari, isso mesmo. Se o objeto e a imagem têm a mesma distância do espelho, isso significa que os dois estavam no C. Perfeito, isso mesmo. Daquela imagem que eu tinha colocado lá para vocês, para os dois estarem à mesma distância do C, é porque da mesma distância do espelho, é porque eles estavam no C. E daí só dividir por 2, perfeito. Isso mesmo, Mário. Também, poderia ter resolvido assim. O espelho do exercício 3 é côncavo? Nossa, não lembro do exercício 3. Espera aí. Não é não. De nada. Bem, vamos lá. Vamos para o exercício 2. Pessoal, ó, vamos lá. Tirem um print. Quem não tirou ainda, manda bala. Vamos lá. Print. Alguém sabe me dizer até que horas vai essa aula? É 18h35? Nossa, ok. Vamos lá. Tá. Vocês não estão com pressa hoje não, né? 40? Pode ser 40. Ok. Ó, eu estou fazendo o maior sucesso no grupo da sala. Ó, vamos lá. Exercício número 2. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo. Sem pressa, tranquilo. De 4 metros. Então, ó, vamos lá, devagarinho.
Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Pessoal, essa imagem está na frente do espelho, então ela é real e invertida. Estão vendo, né? Ela está de ponta cabeça em relação ao objeto e ela é real porque está na frente do espelho. Tá? Considerando que o espelho obedece às condições de Gauss, a distância focal é. Agora, como comentaram aí, a parte mais difícil é sempre anotar as informações. Ó, primeira informação, aqui está o objeto, distante 20 centímetros do espelho. Então, o meu P agora só tem 20 centímetros. Daí eu vou olhar para a minha imagem. A minha imagem do espelho está distante 60 centímetros. Então, a pelinha que tem do lado tem 60 centímetros. Tá? Então, eu tenho P, eu tenho pelinha. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso que você escreveu. O meu P, não. Eu tenho P, eu tenho pelinha, quero descobrir quanto vale o foco. O que, que eu faço, gente? Produto pela soma. Ó, tenho P e tenho pelinha. Tenho todo mundo. Passo o produto pela soma, vou descobrir o foco, que é o que ele está pedindo para mim. Tá bom? Posso usar soma e produto na dissertativa normalmente, prof? Você pode usar o produto pela soma, não soma e produto, hein? Cuidado. Quando você for montar essa fórmula, fala sempre, mesmo que seja mentalmente, produto pela soma. Porque se você colocar soma dividido por produto, já era. Tá? Produto pela soma, produto pela soma. Por isso que eu fico repetindo isso o tempo todo para vocês. Tá? Produto pela soma, mas numa questão dissertativa, pode usar tranquilamente, tá? Sem nenhum, zero problema. Tá? Ok, vamos lá. Então, vamos colocar os valores. Ó. P e P' eu tenho. O P vale 20 centímetros, P' 60. P vale 20, mais o P' que vale 60. Aqui, gente, olha como a conta fica muito tranquila, de boa mesmo. 20 vezes 60, 1.200, dividido por 80. Corta 0 com 0, 120 dividido por 80. E isso dá, é só essa conta que você faz, 15 centímetros. Então, o foco vale 15 centímetros. Tá? Se você fosse usar a fórmula da fimose, é bonitinha lá, você ia colocar 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Daí ia fazer o MMC. 60 mais 20 é quanto? Ah, daí multiplica, divide, enfim, inverte tudo. Trabalhão, tá? Aqui, ó, não teve trabalho nenhum, tá? Normalmente as contas são bem tranquilas. Economizaria o tempo se fosse pela lógica. Sim, exato, exato. Pessoal, dúvida? Tranquilo? Certeza? Ok, então vamos para o exercício número 3. Tirem um print, mandem. Vamos lá, exercício número 3. A figura 1 mostra uma escultura metálica com alto grau de polimento que funciona como um grande espelho esférico. Considere que o diâmetro dessa escultura seja de 2,4 metros e que uma pessoa esteja parada a 3 metros de distância da sua superfície. Então, ó, o objeto, que é a pessoa, está a 3 metros do espelho. Tá? P vale 3 metros. Opa, agora sim. O meu P vale 3 metros, conforme a figura indicada, conforme indicado na figura 2. Então, o P vale 3 metros. 3 metros. A que distância da superfície da escultura essa pessoa vê sua imagem refletida? Então, na letra A, o exercício está pedindo qual é a distância da superfície da escultura que essa pessoa vê sua imagem refletida. Então, está pedindo quanto que vale o pelinha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou sumir com essa imagem, mas eu quero que vocês olhem para essa imagem primeiro e me digam qual é esse espelho. Que espelho é esse?
Você está olhando para a parte interna ou externa? A parte externa de uma esfera é o espelho convexo. Perfeito. Tá? É esférico e convexo. Então, é um espelho convexo. Opa, tem uma coisa importante no espelho convexo. O foco do convexo é o que? Negativo. Eu preciso lembrar disso. Se eu não lembrar disso, já era a minha questão, a questão inteira. Tá? Então, para resolver a letra A, ó, ele me deu o diâmetro dessa esfera, que vale 2,4 metros. Pessoal, quem tem o diâmetro tem o raio, que vale 1,2, é metade do diâmetro, né? Mas espera aí, quem tem o raio tem o foco, que vale 0,6. Tá certo isso? E aí, tá correto isso, gente? Perfeito, mão. Isso mesmo. Não tá. Perfeito, Luiz. É perfeito, Rayane. O espelho convexo, o foco é negativo, então é menos 60 centímetros ou menos 0,6 metros. Tá? Então, o foco é negativo. Tem que lembrar disso aqui. Se o espelho é convexo, o foco é negativo. Ó, 60% dos alunos não lembraria disso. Tá? Ele ia tentar resolver, ia fazer a formulinha bonitinha e tudo, e já era a questão. Por quê? Porque não se ligou que o espelho é convexo. Tá? No espelho convexo, foco é negativo. Então, se eu achei 0,6, na verdade eu vou colocar menos 0,6 ou 60 centímetros. Eu vou colocar em centímetros aqui, porque eu não gosto nessa forma de trabalhar com vírgula, multiplicar com vírgula e tudo mais, tá? Eu prefiro em centímetros, número maior, sem vírgula. Então, ó, F é o produto pela soma. O F vale menos 60. O meu P é de 3 metros, né? Então, deixa eu até marcar aqui, ó, meu P era 3 metros, então 300 centímetros. Vezes pelinha, sobre 300 mais pelinha. Aqui, gente, eu estou buscando pelinha. Antes de passar esse elemento para lá multiplicando, eu olho para o 60 e para o 300 e tento simplificar eles. Dá para simplificar os dois dividido por 60, aqui fica menos 1 e aqui fica 5, que daí fica um número super fácil de trabalhar. Então, eu vou pegar esse 300 mais pelinha e vou multiplicar o menos 1 lá do outro lado. Fica menos 300 menos pelinha. E isso é igual a quanto? 5 pelinha, que é o que sobrou ali do lado direito. Agora, vamos passar esse menos pelinha para a direita. Ele está negativo aqui, lá ele fica positivo. Se eu tenho 5 com mais 1, que está indo para lá, vai ficar 6 pelinha. Menos 300 igual a 6 pelinha. Vamos passar o 6 dividindo. 300 dividido por 6 dá 50, né? Negativo, porque era menos 300. Então, o pelinha vale menos 50. Ó, pessoal, o espelho convexo, o foco é negativo, não é? E no espelho convexo, a imagem é sempre virtual. Ela ser virtual significa que ela está atrás do espelho. E isso aqui, ó, está falando para mim, ela está atrás do espelho. Porque a posição dela em relação ao espelho é negativo. Tudo que tiver atrás do espelho, a posição vai ser negativa, tá bom? A distância até o espelho é negativo quando está atrás do espelho. Tudo bem? Então, esse menos aqui está perfeito, porque no espelho convexo só pode dar esse menos aqui. Bem, é isso, letra A. Tá? Agora, vamos para a letra B. A letra B, ele fala o seguinte, se em 5 segundos essa pessoa caminhar horizontalmente sobre uma linha reta contida em um plano vertical que passa pelo centro da escultura, até chegar a uma posição de 1,8 metros da superfície, qual vai ser o módulo da velocidade média em centímetros por segundo com que a imagem da pessoa se movimentará? Então, quando a pessoa estava a 3 metros, a imagem estava aqui. Vamos olhar agora quando a pessoa está a 1,8 metros, onde vai estar a imagem. E daí a gente busca a velocidade dela. Tá? Então, eu vou fazer a mesma fórmula do produto pela soma, mas agora eu vou usar
essa informação que ele deu, ó, onde o objeto está a 1 metro de distância do espelho. Então, foco continua sendo o mesmo espelho, né? Então, continua o mesmo valor. Agora, o P é 180. Então, ó, 180 vezes pelinha sobre 180 mais pelinha. A mesma coisa que eu fiz aqui do lado esquerdo, antes de passar o 180 mais pelinha multiplicando, eu simplifico o 60 e o 180. Ó, 60 e 180 fica aqui, né, menos 1, e aqui fica 3. Agora sim eu pego esse carinha que está dividindo e passo multiplicando, porque multiplicar por menos 1 é simples. Menos 1 vezes esses dois aqui, fica menos 180 menos pelinha. E aqui, ó, sobrou 3 pelinha. Opa. Vou passar esse menos pelinha para a direita, ele vai ficar positivo. Então ficou 4 pelinha do outro lado. Vamos dividir 180 por 4. Dá 45 centímetros, negativo, né? Porque esse cara está negativo. E daí eu peço para você comparar. Ó, esse daqui, a imagem estava a 50 centímetros. Agora ela está a 45. A imagem andou quantos centímetros? A imagem vai andar 5 centímetros. Então, velocidade, que é ΔS sobre ΔT, o ΔS é 5 centímetros. Aqui já está em centímetro, então está perfeito, porque ele está pedindo, né, em centímetros. Então, o ΔS vale 5. E o tempo? O tempo está escrito aqui na letra B, né? Está tudo ocorrendo em 5 segundos. Então, o ΔS eu tirei desses dois caras. ΔS vale 5 centímetros. E o ΔT eu já tinha, tá? Era 5. 5 dividido por 5 dá uma velocidade média de 1 centímetro por segundo. Essa é a velocidade da imagem, tá? Ela estava na posição 50, atrás do espelho, foi para 45, andou 5 centímetros em 5 segundos. Tá? Pessoal, e aí, dúvida? Tranquilo? De boa? Essa B é a velocidade em relação ao espelho, isso aí. Em relação ao chão também, o espelho está parado, o chão está parado, então velocidade em relação ao espelho, em relação ao chão, tanto faz. Tá? Tchau, tchau, Aurora. Que bom que te ajudou, que bom. Como botar o Shape in D em quarentena? Boa. Professor, a ampliação da imagem tem algo a ver com a velocidade? Não, não tem não. Só a posição dela que tem a ver com a velocidade. Se for em relação à pessoa, daí sim, daí a velocidade ia mudar, tá? Daí a velocidade ia mudar bastante, se fosse em relação à pessoa. Obrigado vocês. A fórmula do aumento linear que é sacanagem, né? Ela é chatinha mesmo. Bem, pessoal, foi um prazer, tá? A gente se vê semana que vem, tá? Professor, você sabe falar italiano? Se sim, em quanto tempo aprendeu? E outra, como você faz para ser tão viajado? Nada a ver com a aula, mas o quê? Eu morei na Itália por alguns anos, eu trabalhei lá na Itália por alguns anos, por 3 anos, e eu aprendi italiano em uns 3 meses, mais ou menos, mas lá, né? Então, ficou mais fácil. Se passar um risco, cortar o número na segunda fase, desconta pontos? Não, não desconta não, tá? Não desconta não. Tchau, gente. Na tabela, só quando a imagem for real e invertida, no espelho convexo, o que é negativo? No espelho convexo, a imagem, o foco é negativo, tá? No espelho convexo, o foco é negativo e o pelinha, que é a posição da imagem, é negativa também, tá? O resto, mais nada. Então, foco e pelinha no espelho convexo é negativo. Mas como saber se é em relação à pessoa ou em relação ao chão? Qual será o módulo da velocidade média com que a pessoa se movimenta? Como ele não está dando um referencial, a gente adota um referencial inercial, né? Porque a pessoa está se movimentando. Então a gente adota um referencial inercial, visto que ele não deu o referencial, tá bom? Você teria que usar a pessoa se ele falasse especificamente, com relação à pessoa. Se ele não fala, ele está falando de um referencial inercial, tá? Que bom que você gostou, Carol. Obrigado. Acho chique.
Falaram que essa idade é 50. É, por aí. Professor, como na A pede a distância da superfície da escultura até a imagem, não deveria ser positivo, como se fosse em módulo? Na verdade, eu estou mostrando a posição da imagem, tá? Mas sim, você poderia colocar em módulo sem problema nenhum. Tá? Poderia colocar em módulo sem problema nenhum. Tá? Bem, é isso, gente. Vamos lá. Foi um prazer. Tá? A gente se vê semana que vem. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.